Muito bem-vindos a mais uma abertura de mercado com a MDR. Nesse vídeo você vai ver tudo que precisa para planejar o seu day trade, swing trade, ganhar muita grana na Bolsa de Valores para conquistar a sua liberdade. E o Ibov marcou o fundo ali mais uma vez, né? Testou aquele fundo dos 134 mil pontos e agora fez uma reação. Não foi o candle mais bonito do mundo, né, que fez ontem, mas querendo ou não, é uma reação, é 1, 2, 3 de fundo, e a questão agora é saber se ele realmente vai acionar essa compra, né, e nós vamos olhar nos gráficos ali, os 60 minutos e tal, tem uma configuração interessante, tá? E pode ser uma oportunidade de compra, apesar de tudo o que acontece aí no Brasil, né? O dólar que está para baixo ontem fez um dia também de reação, segurou ali, não dá para saber ainda se ele vai cair mais ou não, mas como ele perdeu o fundo, pode ser só um pullback no fundo perdido para depois ainda cair mais. E no resto do mundo tudo continua muito parecido, sem grandes movimentações, até o Bitcoin deu uma acalmada ontem, então não tem muita novidade, tá bom? Então se você está chegando agora e não me conhece, meu nome é Maurício de Roberto, mais conhecido como MDR, se você curte o conteúdo já deixa o seu like, se inscreve no canal, se inscreve lá também no Instagram, @mfmodano, tem live todo dia às 8h15 da manhã, se quiser operar com a gente no MetaDX, tem link na descrição do vídeo. Então, olhando aqui o mapa de calor do mundo, você vê que a gente continua para cima, né? Sem grandes movimentos, assim, destaques, mas é para cima que está indo. E o SP 500 a mesma coisa também, né? Mais verde do que vermelho aqui, sem grandes movimentos, mas continuamos ali perto do topo histórico, nessa mesma direção. Então, indo agora para os gráficos, né? Vamos passar rapidinho aqui, porque olha só, o VIX aqui não aconteceu nada, está no mesmo lugar. Os juros também não aconteceu nada, né? Os juros americanos, os juros europeus também nada de especial. O Japão também deu uma acalmada aqui, está prestes a decidir aqui se vai fazer mais uma pernada de alta ou se vai perder esse fundo. A tendência é de alta, ele deve ir para cima, né? Olhando aqui o SP 500, veja aqui, ó, um candle verde, né, para cima tal, mas é pequenininho, né? Isso daqui é chato, porque quando rompe um topo, deveria dar uma acelerada para vir testar o topo histórico, né? E ele vai ali mastigando, mas subir devagar ainda é subir, então tem que ter paciência, né? É o que está fazendo aqui o mercado, a Nasdaq é a mesma coisa, o Dow Jones super apertado, que pode dar um rompimento aqui com mais alguma potência, né? As small caps estão aqui numa região bem importante, né, desses fundos aqui anteriores, né, se conseguir se livrar disso daqui, pode ir lá testar o topo. Indo para a Alemanha, continua aqui no mesmo lugar, essa consolidação de topo. O Reino Unido indo aos poucos aqui, cada dia um pouquinho mais para cima. A França bem bagunçada aqui, se ela conseguir fazer esse pivô de alta, aí pode abrir espaço para uma nova pernada, né? Indo para a Ásia, nós temos a China, que olha só, ontem fez um doji aqui, mas hoje está andando, então está vindo aqui em direção a esse topo, então as coisas estão indo bem lá para a China, e o Japão aqui novamente testando o topo dessa consolidação, né? Eu pensei que, sinceramente, quando ele marcou esse topo aqui, começou a cair, eu pensei que isso daqui ia fazer uma pernada de baixa, mas não, agora isso daqui está como uma bandeira de alta, né? Se romper aqui, isso aqui pode testar topo histórico. Os mercados emergentes seguindo a China, né? Então também pivô de alta, está andando aos poucos. E o nosso EWZ, você vê que aquilo que eu estava falando na abertura, né? Só que se romper esse negócio aqui, nós podemos andar esse EWZ, que é o Ibov brasileiro negociado lá nos Estados Unidos, né? O petróleo está aqui perto dos 70, né? Você vê, ontem fez uma reação aqui já a uma região de resistência, mas ele ainda está com cara de que quer subir um pouquinho mais, né? Mas de qualquer jeito está encaixotado, né? O minério de ferro continua na mesma consolidação, a tendência aqui é de baixa. O cobre tentou fazer o pivô de alta aqui, mas perdeu a força, né? O ouro continua aqui com essa configuração, ele precisa realmente fazer esse pivô de alta aqui e romper o 3.400, né? Então, assim, enquanto ele estiver aqui em cima dessa linha, em cima aqui dos 3.300, está tudo ok. Mas tá aquela coisa, né? O ouro andou demais, né? Então ele fica bastante tempo aqui lateralizado. Já a prata ontem fez esse candlezinho vermelho, mas a tendência continua de alta muito forte, mesmo se ela fizer pullback é só motivo para compra. E a platina, olha, isso daqui é um exemplo do que eu falo quando você tem um rompimento desse daqui,
você tem que pegar toda oportunidade para montar nesse negócio. Então você vê aqui pelo gráfico diário, até é difícil, né, de você conseguir entrar, né? Mas quando você vem aqui pelos 60 minutos, olha só o que aconteceu, o que está acontecendo aqui, né? Desde o rompimento aqui, você teve este rompimento, aí depois você teve outro rompimento, depois você teve outro rompimento, e aqui, dessa madrugada, tivemos outro rompimento, né? Então, quando o ativo pega uma tendência dessa, ele rompe depois de muito tempo consolidado, você tem que ir para tempos gráficos um pouco mais curtos, usar setups aí mais arrojados para conseguir montar nele, tá? E o urânio fez um pullback aqui com um outside candle, assim, né, meio estranho. Ele tem que segurar aqui e não pode voltar aqui para dentro, né? Se voltar aqui para dentro aí fica feio, tem que estopar para quem comprou, tá bom? O DXY continua no mesmo lugar e o Bitcoin ontem quase não aconteceu nada, hoje continua aqui no mesmo lugar, né? Então normal depois de uma barra forte dessa daqui. Vamos ver se ele rompe o topo. E o Ethereum, que rompeu o topo ontem, hoje está dando uma pensada aqui, mas isso daqui é uma oportunidade de compra que vale a pena, tá bom? Então, em termos de mercado internacional, isso daí, vamos ver o Brasil. Aqui, o DI, apesar das probabilidades aí estarem indicando mais um aumento de 0,25, ou seja, os juros ir para 15%, né, da Selic, aqui ele reagiu aqui para baixo, né? Então, vamos ver se isso daqui foi só um pullback aqui nesse topo rompido e ainda vai fazer isso, ou se realmente essa linha de tendência ainda está reinando e ele vai voltar aqui para baixo, né? Hoje de notícias só tem dados de inflação nos Estados Unidos, o que acaba sendo um pouco importante aqui para juros, né? Olhando aqui o índice, que foi o que eu estava falando ali na abertura, né, é essa configuração aqui de fundo, né, então, obviamente, isso aqui teve um momento em que esse candle estava todo verde, né, ficava mais legal, mas de qualquer jeito, aqui nós temos uma compra, né, com um stop aqui embaixo e uma parcial aqui nesse topo para ver se ele rompe o topo, né. Por que eu digo isso daqui? Pelo gráfico diário, nós temos aqui já um zigue-zague de alta, né? Então você tem topo, fundo, topo mais alto, o fundo veio no mesmo aqui, aí veio aqui, topo mais alto, então esse negócio aqui está subindo, está se segurando aqui, por isso que eu estou dizendo. E aí o que acontece? Que aí vão perguntar, mas isso aqui já tentou 2 vezes, né? E não foi. Mas segurou aqui também 3 vezes, né? Então a questão aqui é uma questão de risco-retorno, né? Se você olha o risco, ele está muito claro. Está aqui o stop, se perder o fundo aqui, esse negócio vira para baixo, não tem mais conversa. Agora, como a tendência aqui do diário está de alta, é uma oportunidade de um risco-retorno interessante. Quando você olha aqui os 60 minutos, você vê que ele ainda está aqui nesse zigue-zague de baixa, né? Ele ainda está aqui nesse zigue-zague de baixa. E aqui é o divisor de águas. Então, assim, para os mais arrojados, dá para tentar montar nesse trade, ao invés de colocar o stop aqui, fazer o que a gente chama aí do setup carnaval, né? Você entra pelos 60 minutos, aí no mesmo dia você faz a parcial aqui, nesse topo, né? Tira o trade do risco, e aí, se ele andar, você já está com ele com um stop mais tranquilo, né? Então também é uma opção para hoje. A outra opção é, se ele perder esse fundo aqui, simplesmente o que reinou foi essa linha de tendência e tem uma venda aqui, tá? Então, se perder o fundo, não tenha dúvida que tem venda nesse índice, tá bom? Então, são duas visões aí de 60 minutos e do diário, né? E o dólar, que ontem continuou caindo um pouquinho, mas no final das contas reagiu no final do dia, né? Então, veja que aqui também ainda não tem nada que diga em termos de fundo, de compra, né? Isso aqui pode só fazer uma reação aqui nesta região e depois continuar caindo. Não tem compra no dólar, tá? Se perder o fundo aqui, tem mais venda. As small caps, não tem muito o que fazer. Eu não recomendaria comprar esse 1, 2, 3 aqui, quando eu falei do índice, né? A não ser que tenha alguma oportunidade pelos 60 minutos, tá? O Itaú, ainda também não dá para comprar esse fundo aqui, precisamos de alguma força compradora aqui entrando, tá? O Bradesco, a mesma coisa, precisa de uma força compradora. O Santander já fez aqui
este fundo, mas não é um candle legal, né? Nós precisamos aqui de um candle verde, de alguma coisa assim, né? Então não dá para comprar ainda não. O Banco do Brasil continua caindo, né? Não, quer dizer, não é que não sei onde é que isso daqui vai parar, isso aqui está com cara de que vai parar aqui nos 20, né? E então está muito fraco, né? E provavelmente ele vai vir aqui nesta região aqui, né? Então só tem venda no Banco do Brasil. A Vale continua na bagunça e a Petrobras também continua na bagunça, né? Que está com cara de que vai cair, mas ontem reagiu. Então não tem compra e também não dá para vender, né? Não tem muito o que fazer na Petrobras, tá bom? Então, turma, é isso aí que eu queria falar, espero ter ajudado. Se você ficou até aqui e curtiu o conteúdo, por favor, antes de ir embora, deixa o seu like. Se ainda não é inscrito, considere se inscrever no canal. Escreve lá também no Instagram, @mfmoderno, tem live todos os dias, 8h15 da manhã. Se quiser operar no método 10x, tem link na descrição do vídeo.